Ah, mas jazz é sensual demais. Não dá pra dançar na igreja. Aí eu não me sinto bem dançando jazz. Se você é cristão e dança, provavelmente você já deve ter ouvido ou pensado alguma dessas frases, com certeza. E eu sei disso porque eu também já pensei isso quando eu comecei a dançar jazz. Eu já me senti dessa maneira, meio deslocada, sem conseguir entender muito bem a razão das coisas dentro da técnica. E foi exatamente por isso que eu decidi escrever o e-book, para ajudar cristãos que dançam e ensinam jazz dance a compreender melhor essa técnica, que é tão vibrante, expressiva e intensa, mas que também gera muitas opiniões controversas. Que bom ter você aqui comigo. Eu sou a Kelly Pula Miranda e eu vou estar contando um pouco da minha trajetória, da minha história e da minha experiência, para você compreender como que eu consegui compreender cada uma dessas partes do jazz dentro do contexto cristão. Eu sou casada com o Thalisson Miranda, estou grávida, sou mãe já da Suzana, que está aqui no forninho. Eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, desde que eu nasci, mas sou porto-alegrense, nasci em Porto Alegre. Eu sirvo na minha igreja há mais de 20 anos. Na verdade, eu estou na mesma igreja desde sempre, mas eu sirvo com a dança há mais de 20 anos. Desde que eu tinha 9 anos de idade, eu entrei para o Ministério de Dança, então eu nunca mais saí. Que foi onde eu descobri a dança, onde Deus trabalhou em minha vocação, a paixão, até ela se tornar uma profissão na minha vida, além dele ter me ensinado a caminhar junto com ele. Além disso, foi no Ministério de Dança que eu tive a minha primeira experiência com a técnica do jazz dance. Então eu vou estar contando um pouquinho mais para vocês sobre a minha trajetória com o jazz também. Eu sirvo até hoje na dança na minha igreja, que é a Igreja Batista Filadélfia de Canoas, como professora, bailarina, coreógrafa e sigo aí por todos os anos que Deus permitir. Eu sou professora graduada e licenciada em dança pela URGS e eu atuo como professora há mais de 10 anos. Atualmente eu estou cursando o curso de Teologia com ênfase em dança. E eu também sou professora certificada pela metodologia Jazz for Fun, que é a primeira metodologia de jazz dance para crianças e adolescentes criada no Brasil, certificada pela Biblioteca Nacional. Então eu tenho uma experiência aí com iniciação da técnica e com muitos anos dançando como bailarina. Eu me apaixonei pelo jazz quando eu descobri e fiz a minha primeira aula. Mas apesar disso, eu ainda me sentia muito estranha fazendo aquela aula. E você também deve ter se sentido assim quando você fez a sua aula. Mas isso é plenamente normal, até a gente conseguir compreender, entender cada parte, a importância da técnica. Como professora certificada em Jazz Dance, eu consigo ensinar a técnica em diversos cursos, além das aulas regulares que eu dou, inclusive também em algumas aulas online. E é por isso que eu quero combinar contigo que a minha missão aqui é mostrar para você que o Jazz Dance, além de ser essa técnica vibrante e expressiva, pode ser uma ferramenta incrível no seu ministério. Então vamos conversar um pouco mais sobre o jazz agora. O Jazz Dance ele é uma técnica de origem afro-americana. O que isso significa? Foram os africanos trazidos pelos navios negreiros como escravos para os Estados Unidos que criaram essa técnica, o início, a origem, a gente pode dizer os primórdios do jazz dance. Claro que a técnica que eles dançavam na época lá do cativeiro, da escravidão, é bem diferente do que nós fazemos hoje. O jazz sofreu muitas transformações ao longo de um longo período de tempo. Então, a gente vai ir compreendendo ao longo dessa história. Se você quiser estudar mais, pode comentar aqui que eu posso indicar livros para você poder estudar a fundo sobre essa técnica. Mas ela foi sistematizada nos Estados Unidos, então ela ficou compreendida como uma técnica somente nos Estados Unidos da América. Para você entender como que acontecia o início do jazz dance, os escravos eles tinham as suas manifestações culturais. Então, como eles tinham uma vida muito limitada no serviço da escravidão, no trabalho forçado, algumas coisas culturais eles trouxeram lá dos seus países de origem, lá do continente africano, de diversas regiões que eles foram trazidos. Uma dessas maneiras era a dança, e a dança como manifestação cultural. Acontece que lá nesse período, no século XIV, no período de escravidão, depois passou muito tempo e a técnica do jazz, essa dança, ela foi passando por muitas transformações. Inclusive, os brancos na época também viam as danças e transformavam, faziam a sua maneira, assim como também os negros viam as danças dos brancos e transformavam e faziam a sua maneira, tendo, querendo ou não, essa divisão entre as raças. E fazendo um parênteses aqui,
Isso a gente já vê que não agrada a Deus, infelizmente, né? Essa divisão. Deus nos fez seres humanos, mesmo que em muitos povos e muitas raças, essa diversidade vem de Deus. A criatividade do nosso Deus é maravilhosa, né? Mesmo em meio à opressão e esse trágico período de escravidão que mancha a história da humanidade, os negros conseguiam se expressar e colocar para fora toda a sua dor e tudo que eles sentiam com a dança. Com o tempo, o jazz foi se difundindo com outras técnicas. Lembra que eu falei que os brancos viam e imitavam os negros? Naquela época, os negros não podiam participar dos teatros, que era a única forma cultural de entretenimento. Então, o que acontecia? Os brancos viam as danças dos negros e imitavam. Posteriormente, os negros conseguiram criar teatros somente de negros para que eles pudessem apresentar as suas danças. Mas foi assim que daí o jazz começou a ir para os teatros, depois de ter um longo período de serviço na escravidão, lá na parte da dança na escravidão. Eles também foram um teatro de rua, os menestréis também, que eram teatros de variedades. Então eram muitas formas de arte sendo apresentadas, até chegar nos teatros da Broadway, que é a primeira referência que a gente tem do jazz como técnica. Então ele foi se mesclando, se fundindo com outras técnicas, como o ballet clássico, a dança moderna, posteriormente a dança contemporânea, e também com danças indianas, danças hindus. O jazz ele tem na sua característica essa forte essência de expressão e de conseguir se fundir com o caráter, com a característica, com a originalidade de quem está ali ensinando, de quem está conseguindo criar e dançar a própria dança jazz. E foi com o tempo que o jazz foi se disseminando pelo mundo e aparecendo cada vez mais nos teatros, nos filmes. Então, na mesma época que a gente tem a Broadway, a gente consegue ver na história cultural dos Estados Unidos, Hollywood também, alguns filmes trazendo danças e coreógrafos importantes, professores importantes. E foi mais ou menos nesse período que o jazz dance começou a ser conhecido como uma técnica codificada. O que significa isso? Uma técnica com movimentos específicos, com partes específicas, características. Às vezes a gente pode pensar que o jazz é muitas coisas, e realmente ele é, mas existe uma base que precisa ser respeitada, uma base que precisa ser seguida para que seja jazz dance, assim como qualquer outra dança, como o ballet clássico, como a dança contemporânea, como a dança moderna. O jazz dance também tem essa base técnica. Então ele é uma dança, uma técnica codificada, mas com o seu sistema aberto. O que significa? Diferentemente do ballet, que tem os movimentos já certos, há mais de 500 anos, na verdade, o jazz dance não. O jazz dance ele traz essa liberdade e autenticidade. Ele possui fundamentos precisos, com passos e elementos, características específicas, mas ao mesmo tempo permite a liberdade e a autenticidade de quem ensina e de quem dança. Então ele oferece uma liberdade para expressão individual, e isso é uma das características mais lindas do jazz dance, e já dando um spoiler aqui, é uma das coisas que nós mais podemos aproveitar dentro do contexto cristão. O jazz é uma linguagem viva, vibrante, que valoriza a musicalidade, a improvisação e o corpo em movimento como um todo. Então tem uma série de características de movimentos no jazz dance que a gente precisa aprender para ter o que a gente diz, o que nós chamamos de um corpo jazzístico, um corpo que consegue dançar a movimentação do jazz com as características, com a dinâmica e com a energia específica que o jazz tem. E por ser uma técnica de sistema aberto, o jazz não tem uma figura fixa de como ele deve ser imaginado. Então, como eu disse antes, muitas coisas podem ser jazz, mas nem tudo é. Jazz ele pode ser forte, ele pode ser intenso, ele pode ser leve, ele pode ser suave, ele pode ser muitas coisas, ter muitas características, e cada uma dessas características atribuídas, a gente pode enxergar os estilos, as vertentes de jazz. Como assim os estilos e as vertentes? Não existe só uma dança jazz? Existe, mas dentro dessa grande dança jazz, existe por baixo dela muitas camadas. Lembra que eu disse que o jazz consegue se fundir a outras técnicas de dança? Quando ele se funde, ele cria como que uma versão híbrida do próprio jazz,
junto com características de outras danças. Então, por exemplo, quando o jazz se funde ao balé clássico, ele cria o estilo e a vertente do jazz lírico, que a gente conhece tanto, a gente ama tanto. Quando agora o jazz se funde com a dança contemporânea, ele cria o estilo do contemporary jazz, ou jazz contemporâneo, que é um novo estilo diferente, onde tem uma parte muito importante do chão e traz elementos fortes da dança contemporânea. E assim por diante com outras técnicas. Lá no e-book que eu escrevi de Jazz Dance no Contexto Cristão, você vai poder enxergar e ler um pouco mais sobre essas vertentes de jazz, que são muitas. E como eu disse, cada vez mais o jazz sendo uma dança tão contemporânea de sistema aberto, a gente consegue ir agregando outros estilos, outras vertentes, que muitas vezes podem entrar dentro do guarda-chuva de alguma delas. Então, por exemplo, o jazz lírico é muito conhecido, tem o jazz contemporâneo, o jazz moderno, que é diferente do jazz contemporâneo, se você não sabe. Dança contemporânea e dança moderna não são a mesma coisa, já fica aí a dica. Tem também o street jazz ou jazz comercial. O que as pessoas chamam de jazz Broadway é o jazz teatral, que muitas vezes também se assemelha ao jazz tradicional, porém o jazz teatral ele está sempre envolvido com uma narrativa. O jazz tradicional é o jazz mais vibrante, que as pessoas chamam de jazz Broadway, né? Tão conhecido. Então todas essas vertentes elas são agregadas a alguma outra dança e sempre estão caracterizadas em algum espaço. Agora, na igreja, nós podemos usar vários desses estilos e vertentes. Claro que tem alguns deles que não se fecham tanto. Por exemplo, o jazz funk, você já deve ter ouvido falar dessa aula. O jazz funk, ele é como se fosse um novo tipo, uma nova manifestação do street jazz. O street jazz, ele é um jazz que é muito visto nos comerciais, tanto que um outro nome dele é jazz comercial. Ele é muito visto em comerciais, em filmes de dança, que é aquele estilo bem vibrante, que chama atenção, com muitas acrobacias e tem vários elementos assim vibrantes. Porém, o jazz funk ele traz um elemento mais da sensualidade. Então, isso é algo que provavelmente você já deve supor que a gente não vai utilizar tanto na igreja. Mas tem outros elementos que a gente pode sim utilizar do jazz dance, outras características e outras vertentes que vão trazer de uma forma expressiva e rica tudo aquilo que a gente tem para falar de Deus e para falar com Deus. E aproveitando, vamos falar agora então sobre o jazz dance especificamente no contexto cristão. E agora a pergunta que não quer calar: o cristão pode ou não pode dançar jazz? O que você acha? Escreve para mim aqui nos comentários. Mas eu vou te responder: sim, ele pode dançar jazz com intenção, com consciência e com fé. Porque a palavra de Deus nos diz que tudo que não provém de fé é pecado. Lá em Romanos está escrito isso. O jazz, por ser expressivo e técnico, muitas vezes ele pode gerar dúvidas e a gente fica pensando, será que realmente essa dança glorifica a Deus? Será que isso é verdade? Mas na verdade, o que a gente precisa olhar e analisar é quem está dançando essa dança. Como eu disse antes, o jazz ele é uma expressão forte e intrínseca da liberdade pessoal. Se você tem dentro de você Jesus, o que você vai expressar? Jesus. Se alguém não tem Jesus dentro de si, ele vai expressar o quê? Tudo que tem a ver com as paixões da carne, com a soberba da vida. Então a pessoa vai dançar a respeito disso. E isso não é algo que a gente deva estranhar, porque a pessoa não tem Jesus dentro dela. Então o que sai de dentro dela não tem como ser Jesus. Isso eu estou falando em relação às outras pessoas. Mas nós que somos cristãos, às vezes a gente olha muitas coreografias de jazz e pode pensar que talvez ela seja um pouco sensual demais. E isso é verdade. Eu estaria mentindo para você se eu não dissesse que existe sim uma vertente, uma parte do jazz que traz a sensualidade para a cena. E isso vem desde lá da parte do teatro da Broadway, porque vários teatros foram construídos, alguns nomes assim como Chicago, são nomes grandes assim que foram filmes depois, né? Que trazem sim a parte da sensualidade, da vulgaridade, e isso tem a técnica do jazz dance. Mas, como eu disse, é tudo uma questão de escolha. Então tem movimentações que nós precisamos fazer, mas nós não podemos confundir essas movimentações com uma intenção sensual. São coisas diferentes. Mover o corpo é preparar o corpo, é compreender a técnica, é estudar a fundo.
Mas outra coisa é a gente fazer uma coreografia sensual e dançar uma coreografia assim. Então, o que que isso significa? Que a técnica não determina o propósito que você está dançando. A intenção do seu coração é o que consagra essa dança ao Senhor. Quando o jazz ele é ensinado com intenção, com amor e com temor ao Senhor, tudo é transformado. E a gente consegue ver uma outra característica de dança que expressa a Deus, que dá voz ao Espírito Santo. A dança jazz, ela ecoa o que tem dentro da nossa alma. E se o nosso coração vibra pelo Senhor, assim como diz o salmista, que a minha alma anseia por ti, assim como a corça anseia pelas águas, se a gente vive isso, com certeza a sua dança jazz vai expressar isso também. A palavra de Deus nos orienta em 1 Coríntios 6,12, que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são permitidas, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Então, você pode sim fazer a dança jazz, mas você não precisa ser dominado por ela, a ponto dela de inverter a ordem da sua identidade, de filho de Deus a ser bailarino de jazz. Porque se você for bailarino de jazz antes de ser filho de Deus, antes de ser cristão, você vai sim fazer todas as outras partes que o jazz também proporciona. Mas a palavra também diz em Romanos 14:22 que bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. O que significa isso? Se você enxerga a dança jazz e consegue ter essa compreensão a respeito dela, você pode dançar ela e fazer ela para o Senhor, glorificando essa dança, consagrando a Deus. Mas se você vê na dança jazz algo horrível, que é pecado, você não deve fazer essa dança, porque você está indo contra a sua consciência. E se você está indo contra a sua consciência, você está pecando, porque você está fazendo algo que não provém da fé. E lembra que a gente falou no começo? O que não provém da fé é pecado. Porém, a Bíblia não diz nada específico sobre a dança jazz. Então, a Bíblia não diz, não danceis o jazz. Resumindo, se você que é cristão e dança jazz ou pensa em dançar jazz, vê a dança jazz como uma dança errada, como algo que te viola, você não deve fazer. E tudo bem, tem muitas outras técnicas de dança que você pode aprender para buscar a excelência e se aperfeiçoar. Isso dentro do contexto ministerial, claro. Agora, se você tem essa compreensão da base técnica e consegue diferenciar a intenção, consegue compreender os ambientes onde você vai praticar e quais movimentações você vai fazer, você pode sim fazer a dança jazz com sabedoria e discernimento. Então, como que o jazz pode ser usado no contexto cristão? Bom, isso depende muito. Se nós estamos falando de contexto cristão dentro da igreja, isso por si só já responde, porque a dança jazz ela é expressiva, ela é vibrante e tem como base o improviso. Então ela traz essa escuta de movimento do próprio bailarino ou do ministro. Então é algo que só isso é uma das características fundamentais que o jazz já pode trazer para incrementar a sua expressividade. E eu não falo expressividade somente de força. Existem muitas maneiras da gente se expressar dentro da dança, utilizar o nosso corpo. Então, a dança jazz ela pode ser utilizada dessa maneira, além de muitos outros fatores, como coreografias que sejam mais alegres, o jazz também tem essa característica, coreografias que sejam muito impactantes, expressivas, o jazz também pode trazer essas características para você poder utilizar dentro do seu ministério. Agora, se você é um professor de dança, um professor que ensina jazz, o contexto cristão para você vai ser um pouquinho adaptado. Então você vai pensar a dança jazz dentro das escolas onde você ensina. Talvez se você tem a sua escola ou se você ensina em estúdios que não são cristãos, você vai pensar sempre a dança pelo viés, pelo olhar bíblico e não deixando com que a culpa venha sobre você. Você escolheu essa profissão, mas antes de você escolher ela, Deus te chamou para você estar trabalhando com ela. Então, você precisa ser luz aonde você está. Você precisa pensar, olhar, analisar e perceber que tem alguns ambientes que você deve estar para ser luz e tem alguns lugares da onde você deve se retirar dali.
E é com essa visão de equilíbrio, maturidade e discernimento que a gente pode viver a dança jazz com excelência, com competência e com expressão e entrega para Deus. E essa foi a nossa aula de hoje. Escreve aqui nos comentários qual parte mais chamou a sua atenção, o que você não sabia do que foi falado aqui, que com certeza a gente vai estar compartilhando e crescendo juntos. No segundo vídeo da minissérie, nós vamos colocar em prática o que nós falamos aqui. Nós vamos dançar um pouco de jazz e vamos aprender algumas sequências coreográficas para que a gente possa ver na prática como a movimentação do jazz pode ser aplicada no contexto cristão. Voltei rapidinho. Se você está vendo esse vídeo aqui e já começou a ler o seu e-book, me marca lá no Instagram que eu quero muito ver e saber o que você está achando. Eu quero ouvir o que Deus está falando ao seu coração, está confirmando, o que você está entendendo. Isso é muito importante para mim e não esquece de deixar aqui o seu like.